Olá, tudo bem? Estamos de volta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre qual é a real importância de variar os exercícios, tanto dentro do treinamento quanto entre um treinamento e o outro treinamento. Tá? E esse vídeo aqui foi inspirado por essa pergunta aqui do GT. Ele fez a pergunta que se a gente está, por exemplo, fazendo um treinamento full body, ok? Por que nós deveríamos fazer então duas fichas de treinamentos diferentes? Se não seria mais prático simplesmente realizar um treinamento único para os 2 dias, se você está realizando um treinamento full body, ou seja, um treinamento para o corpo todo. Ele fez essa pergunta no vídeo onde eu falo um pouquinho sobre os treinamentos full body e eu dou um exemplo onde, por exemplo, você estaria realizando um trabalho para o corpo todo com X movimentos em um dia e no outro dia você pode estar realizando os mesmos X exercícios ou estar realizando outros exercícios totalmente diferentes. Por exemplo, em um dia você faz supino inclinado, no outro dia você faz supino reto, um dia você faz remada fechada, no outro dia você faz remada aberta, um dia você faz agachamento, no outro dia você faz terra. Tá. Então, essa pergunta aqui me levou a esse vídeo onde eu vou falar sobre duas coisas. Sobre variar os exercícios entre os treinamentos, que foi a pergunta dele, e também variar os exercícios dentro de um mesmo treinamento. Ou seja, está realizando mais de um exercício por grupamento muscular. Então vamos lá. Mas antes da gente começar, eu quero saber como você treina hoje. Então, antes de assistir esse vídeo, escreve aqui embaixo, ó, por exemplo, como que você treina a sua musculatura do peitoral. Você varia os exercícios de um treino para o outro treino? Com que frequência você treina essas musculaturas e com que frequência você varia esse treinamento? E escreve aqui embaixo para a gente gerar uma discussão interessante. Então vamos lá, variar os exercícios entre treinamentos, ou seja, para responder essa pergunta aqui, eu vou usar esse trabalho aqui, ó, que foi publicado em 2019, no finalzinho de 2019, onde ele fala sobre a importância, ou sobre o efeito dessa variação dos exercícios no tamanho da musculatura, ou seja, quem está pensando em hipertrofia, na força máxima, para quem treina, por exemplo, para o desenvolvimento de força máxima. Ele também avalia a composição corporal dessas pessoas, ou seja, para quem estava querendo reduzir o percentual de gordura, ou seja, emagrecer. E ele também fala um pouquinho sobre a motivação dos atletas. Ele faz um questionário se a pessoa estava mais motivada ou menos motivada no final desse treinamento. E isso tudo vai ser muito importante para a gente chegar na nossa pseudo-conclusão aqui. Então vamos lá, o que é importante? É importante entender que eventualmente se troca os exercícios. Então, por exemplo, você não vai fazer supino inclinado com a barra eternamente. Normalmente a gente faz durante um determinado período um ciclo, um exercício, por exemplo, um supino inclinado. No segundo ciclo você troca por um supino reto sentado, por exemplo. No terceiro ciclo você faria um supino declinado, tá? Então a gente pode observar que além de estar trocando a posição, inclinado, reto, declinado, está trocando o aparato também nesse exemplo. Então a gente está fazendo com barra, depois na máquina, depois com halteres, tá? E esse ciclo pode significar várias coisas no treinamento. Como, por exemplo, pode ser um período de um mês. Nessa primeira periodização desse mês, nesse mesociclo você faz um, no próximo você faz outro, no outro você faz outro. Mas algumas pessoas, por exemplo, que treinam a musculatura do peitoral 3 vezes por semana, como num exemplo de um treinamento full body, podem estar variando esse exercício dentro da própria semana. Ou seja, na segunda ele faz inclinado, na quarta ele faz reto, na sexta ele faz declinado. Isso sempre respeitando aquelas características de volume, frequência e intensidade que a gente já abordou em alguns outros vídeos, e eu vou colocar um card aqui para você clicar e dar uma olhadinha no vídeo também. Então tá, nessa pesquisa, como eu já falei, eles avaliaram força, hipertrofia, composição corporal e a motivação do pessoal que estava treinando. Mas antes, vamos entender como era esse treinamento. Esse treinamento era o seguinte: eles treinavam 4 vezes por semana, dividido entre um dia superior, um dia inferior, um outro dia superior, um outro dia inferior, e esse treinamento percorreu por 8 semanas. Eles realizavam sempre 3 séries em 6 exercícios diferentes em cada treino. De membro superior, fazia supino reto, remada curvada, desenvolvimento, puxada, crucifixo e pullover. E de membros inferiores, agachamento, terra, leg press, elevação de quadril, cadeira extensora e cadeira flexora. Ou seja, um treinamento bem equilibrado até. Tá trabalhando todas as musculaturas de membros superiores de maneira direta ou indireta e de membros inferiores também num volume até que elevado, digamos assim. E
como que era esse programa, só para a gente entender? O pessoal que era do grupo programado, né, eles faziam uma periodização nas repetições. Então na primeira semana, na primeira e na segunda semana, eles faziam séries de 12 repetições, na terceira e na quarta 10, na quinta e na sexta 8, na sétima e na oitava 6. Sempre pro máximo. E eles seguiam aquela ordem lá que eu comentei agora há pouco, por exemplo, no membros superiores. Fazia sempre supino primeiro, remada curvada depois, desenvolvimento, puxada, crucifixo e pullover. Já no grupo aleatório, era tudo gerado por computador, ou seja, tanto a faixa de repetições que eles iam fazer, quanto a ordem dos exercícios que eles iam fazer, eram geradas de maneira aleatória. Isso quer dizer que, por exemplo, em um dia da semana, o primeiro exercício que eles iam fazer era o pullover, e depois fazia uma remada curvada, e depois um crucifixo, depois uma puxada. No outro dia já era totalmente diferente, já era desenvolvimento, supino, crucifixo, remada e assim por diante em todos os treinamentos. Nisso a gente pode chegar em duas conclusões simples, né? A primeira é que os treinamentos eles eram sempre variados, ou seja, dificilmente, praticamente impossível cair 2 treinamentos iguais de maneira seguida. E a outra coisa é que, como a faixa de repetições era gerada aleatoriamente e a ordem dos exercícios era gerada de maneira aleatória, muito difícil você conseguir repetir a mesma carga em um exercício, sendo que ele não está mais naquela mesma ordem. Então vamos supor que em um dia o supino reto é o primeiro exercício para a série de 10 repetições. Depois, no próximo treinamento, vamos supor que caia 10 repetições também, tá? Mas o supino reto foi o último exercício. Por conta de uma fadiga que já se instaurou nas musculaturas envolvidas naquele exercício, você não vai conseguir utilizar a mesma carga, vai ter que ser uma carga menor. Isso é muito parecido com o que eu vejo muitas pessoas realizando na academia. Chega, faz o equipamento que está livre, vai lá, faz os exercícios dele, não tem como ter um acompanhamento da carga que ela está realizando de uma maneira precisa. Pois justamente se ela realizou exercícios antes ou exercícios depois, isso tudo vai alterar na fadiga daquela musculatura e consequentemente na carga. E o que a gente pode ver nesse trabalho é muito simples. O trabalho de força, obviamente, que teve uma diferença. O pessoal que fez o treinamento programado, tudo certinho, evoluiu mais na força muscular. Isso é meio óbvio, porque força é uma característica, é uma habilidade, você tem que treinar para desenvolver ela. E você conseguir acompanhar essa carga que você está realizando e tentar progredir nela, é o que vai gerar essa adaptação neuromuscular, ou seja, uma adaptação na sua capacidade de gerar força. Agora o interessante é que quando a gente foi ver hipertrofia, não teve diferença. Por que disso? Porque mesmo sendo totalmente aleatório a realização daquele treinamento, o pessoal ainda levava até a fadiga máxima. Que é o que a gente sempre fala. Não importa o número de repetições que você está fazendo, não importa a carga. Se você levar aquela musculatura até a fadiga dela, até ela não conseguir mais realizar nenhuma repetição, você vai estar gerando adaptações musculares, vai estar aumentando o volume da secção transversa, ou seja, o volume da musculatura. Então não teve diferença entre um grupo e o outro na questão da hipertrofia. Na composição corporal. A composição corporal é basicamente perder gordura ou aumentar a massa muscular. Se não teve diferença na hipertrofia entre os grupos e eles não estavam fazendo uma dieta para reduzir o percentual de gordura, é meio óbvio também que não ia ter diferença. Agora, uma característica que é muito utilizado nessa questão de tem que variar sempre os exercícios é a questão da motivação. Nesse trabalho aqui não foi encontrado diferença na motivação entre os praticantes, né? Isso porque eles já eram atletas avançados, não eram iniciantes nem nada, eram pessoas avançadas, já acostumadas a fazer um trabalho resistido, não teve diferença. Mas normalmente a gente observa que, dependendo do perfil psicológico da pessoa, ela gosta que varie ou ela não gosta que varie. E isso é muito óbvio nos dias atuais, porque a gente tem modalidades que privilegiam isso. Então, por exemplo, normalmente o indivíduo que faz musculação, ele tem uma tendência a gostar mais de uma rotina programada, onde ele consegue ver uma evolução nas cargas. E o CrossFit, apesar dele gostar de ver uma evolução nas cargas, ele tem aquela questão do altamente variado. Então ele chega na sessão de treinamento e ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Cada dia é um desafio novo. Então isso depende um pouco do perfil psicológico de cada um. Se a pessoa não está procurando desenvolver força
certo? Se ela está buscando somente uma melhora da composição corporal, redução de gordura corporal ou aumento da massa magra, não tem porquê, ela pode estar realizando um trabalho altamente variado sim. Aí, essa pergunta me levou a questionar uma outra coisa, que qual é o sentido de variar os exercícios dentro de um mesmo treinamento? Então vamos lá, aquele treinamento de peitoral padrão para quem treina, por exemplo, um dia só peito ou um dia só musculaturas que empurram, né? Vai fazer sempre supino inclinado, supino reto, supino declinado. E o importante é entender qual é o objetivo disso, né? Porque a gente sabe que dependendo da inclinação do banco, se por exemplo está declinado aqui, ó, menos 15 graus, reto 0 graus, ou inclinado aqui, ó, 30, 45 graus, tem realmente uma ativação muscular diferente. Então a gente pode ver, por exemplo, que para ativação do peitoral inferior, está realizando um trabalho declinado e reto é superior em relação a estar realizando um trabalho inclinado. É um pouco óbvio. Quando a gente vai analisar, por exemplo, uma questão de trabalho pro peitoral superior, a gente já observa que não tem diferença estar realizando um trabalho com declinado ou um trabalho inclinado. Mas normalmente as pessoas imaginam que está realizando um trabalho inclinado vai acabar tendo uma maior ativação de peitoral superior. O que, dependendo do ponto de que observamos aqui na ativação da musculatura, isso até é verdade. Mas nós temos que lembrar que temos diversas musculaturas envolvidas, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de um supino, a gente tem que lembrar que não é só o peitoral. A gente vai estar trabalhando ali o ombro e o tríceps também. E quanto mais inclinado a gente começa a realizar esse supino, mais a gente vai estar estimulando essa musculatura anterior de ombro. E por que isso é importante? É importante porque nós temos que entender como todos esses exercícios vão conversar dependendo do seu treinamento. Por isso que aquela divisão, por exemplo, de realizar peitoral num dia e ombro no dia seguinte, já não é tão interessante, porque não vai dar tempo dessa musculatura do deltoide anterior se recuperar para o dia seguinte. Principalmente se você favorecer movimentos com uma maior inclinação, certo? Uma outra coisa que é importante entender é essa questão de equivalência dos exercícios. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ativação das musculaturas na realização de um supino reto e de um crucifixo reto. Nós podemos observar que o supino reto ele tem uma ativação da musculatura muito maior do que o movimento de crucifixo. A gente vê que vai ativar mais a musculatura do peitoral, vai ativar mais o deltoide, vai ativar mais o tríceps. Aonde que o crucifixo ganha? O crucifixo vai ativar mais o bíceps, o que faz sentido porque nós temos que manter uma flexão de cotovelo aqui durante toda a execução. Então, quando nós pensamos nessa variedade de exercícios e até como nós variamos os exercícios entre um treinamento e o outro, essa questão da equivalência. Não adianta trocar, por exemplo, um supino reto por um crucifixo reto e achar que porque esse movimento é no mesmo plano, ou seja, vai estar trabalhando no reto, é que ele vai estimular a musculatura de uma maneira igual. No caso, movimentos de empurrar teriam que ser substituídos por movimentos de empurrar. Um supino reto substituído por um inclinado, ou um inclinado por um declinado. Então, quando é que a gente troca esse exercício? Como é que a gente faz isso? Então, tradicionalmente, a gente tem uma periodização em bloco, né? Então, o que isso significa? Que em um determinado período você vai estar realizando, por exemplo, um volume mais alto. Então, nesse momento onde você está realizando um volume de exercícios mais altos, aqui cabe estar realizando mais de 1, 2 ou até 3 exercícios para a musculatura do peitoral, dependendo do seu objetivo, sempre respeitando aquela questão do volume semanal. Conforme você vai aumentando a intensidade do treinamento, você tem uma redução no volume de treinamento. Então, por exemplo, no momento onde você faz um volume de exercícios maiores, vamos supor 3 exercícios, 2 movimentos de empurrar e um movimento isolador. Quando você aumenta a intensidade, aumenta as cargas, você diminui o número de exercícios. Então, por exemplo, só realizando movimentos de empurrar, um supino declinado, um supino reto, por exemplo, e já diminui o volume, deixando de realizar, por exemplo, um movimento isolador.
Então, quais são as mensagens do vídeo? Quando a gente está pensando em força e hipertrofia, você não precisa ter essa variação de exercício em cada treinamento para querer estimular melhor essas musculaturas. Ou seja, num dia você tem que fazer crucifixo, no outro dia você faz supino, num dia você faz inclinado, no outro dia você faz reto. Isso não é necessário. Entretanto, se isso deixa a pessoa mais motivada, ela gosta de fazer isso, não tem nenhum mal se ela estiver pensando só em hipertrofia. Já se estiver pensando em força, isso sim pode ser prejudicial. Essas variações elas podem ser interessantes para treinar novos movimentos. O que isso quer dizer? Se você ficar a sua vida inteira só fazendo supino reto, quando você for fazer um supino inclinado, você vai ver que a sua força naquele movimento vai estar ruim. E eventualmente você vai acabar tendo uma estagnação, porque deixa de ser um desenvolvimento, deixa de ser um novo estímulo tá só fazendo supino reto. Então variar pode servir como uma troca de estímulo. Então isso pode ser interessante, até mesmo para força, desde que sejam blocos grandes e isso seja bem programado. Realizar diversos exercícios para um mesmo grupamento é uma prática comum quando a gente pensa em hipertrofia, né? Então, eu quero trabalhar o peitoral, tem que fazer um exercício declinado e um exercício inclinado, para trabalhar a parte de baixo, a parte de cima. Como a gente observou naqueles gráficos de ativação da musculatura, quando você faz um exercício declinado, por exemplo, você também ativa a parte superior, e quando você faz um exercício inclinado, você também ativa a parte inferior. Isso não é problema. Entretanto, é normal realizar diversos movimentos para uma mesma musculatura, ou pelo menos mais de um, procurando justamente dar um estímulo mais completo, mais complexo para aquela musculatura. Sempre lembrando de tomar cuidado com o volume de treinamento que você está fazendo, né? Quantos exercícios, quantas séries você vai fazer aquilo semanalmente. E também na equivalência dos exercícios, onde não adianta você querer substituir um movimento complexo, como por exemplo um supino, por um movimento de crucifixo que não vai ser a mesma coisa, mesmo que esteja no mesmo plano. Certo? É isso aí. Você curtiu? Não curtiu? Achou que eu falei bobagem? Deixa aqui embaixo suas dúvidas, sugestões e seus comentários. Mais uma vez, muito obrigado e abraços para todos e até a próxima.